A partir de agora tá gravando, tá, gente? Então, vamos lá, né? Primeiro, sejam bem-vindas. Quero parabenizar quem está aqui ao vivo comigo pela decisão, né? 8 horas da noite, em plena quinta-feira. Vocês decidiram aprender mais sobre esse assunto que é tão importante para a gente, nós mulheres, que é sobre autoestima. Eu creio que muitas mulheres hoje têm sofrido alguns desafios na sua vida devido a essa questão da autoestima, por isso que eu falo muito sobre isso. Eu tenho batido cada vez mais nessa tecla sobre a restauração da identidade, sobre mulheres ter a autoestima resgatada, porque eu falo que a autoestima é poder. Se você tem a sua autoestima restaurada, o resto da sua vida toda ele se ajeita. Peço que fiquem até o final. No final dessa live, nós vamos ter um sorteio. Eu vou sortear para vocês um planner ou um caderno, vai ficar a escolha de vocês. Vai ser personalizado com o nome de vocês e vai ter acesso também a 30 dias do meu curso de autoestima. Está sendo remodelado agora. E aí eu vou disponibilizar 30 dias desse curso para quem ganhar o sorteio aí, tá? Mas é só para quem permanecer até o final, que é uma forma de honrar quem também está me honrando. Então vamos lá. Eu acredito que muitas de vocês já tenham tentado, né, de tudo para poder ter uma autoestima melhor, de ter uma autoestima saudável. Algumas até têm autoestima, né? Acreditam ter autoestima, porém buscam sempre melhorar. Eu já fui essa pessoa que buscava de tudo para ter uma autoestima saudável. Eu falo que eu só não busquei macumba para eu poder ter uma autoestima saudável, porque na época eu tinha medo, gente, porque eu na época não era cristã ainda, então assim, macumba foi a única coisa que eu não busquei. O resto eu fiz hipnose, eu fiz constelação, fiz várias coisas que para buscar mesmo o porquê de eu repetir aqueles padrões que eu vou contar aqui para vocês. É, Peguem papel e caneta, que alguns pontos eu vou falar para vocês que eu acredito que vai ser interessante para vocês anotarem. Depois dessa aula, eu vou disponibilizar para vocês um material que vai falar basicamente o conteúdo aqui, mas tem aqueles insights que a gente tem durante a aula que acaba nos ajudando depois. E foram justamente esses insights que me fizeram me tornar hoje mentora, me tornar quem eu sou e ter resgatado a minha autoestima. Esse workshop não é para qualquer mulher. Eu quis fazer ele em sala secreta para poder selecionar mesmo quem de fato está buscando, quem de fato quer ter uma autoestima renovada, uma autoestima restaurada. São para mulheres que hoje vivem relacionamentos bagunçados, né? Hoje eu vejo muitas mulheres aí que estão solteiras e que querem se relacionar, mas acabam atraindo homens indisponíveis, homens que acabam machucando ainda mais a identidade dessa mulher. É para aquela mulher que às vezes se sente insegura, que não consegue romper no seu trabalho, é para aquelas mulheres que não têm confiança de se posicionar. Eu falo que aquelas mulheres que são as boazinhas, né, que não querem, não conseguem falar não e acabam se sobrecarregando. Então, é para esse tipo de mulher. Principalmente para aquelas mulheres que estão cansadas, que já buscaram de tudo e não acharam a solução. São para aquelas mulheres que hoje elas demonstram força por fora e por dentro elas estão ali cansadas, sobrecarregadas, estão sangrando por dentro, né? Eu tenho conversado com muitas mulheres desse jeito, que demonstram ter muita força, muita independência, muito empoderamento, mas por dentro, infelizmente, essas mulheres estão machucadas. Eu queria contar brevemente aqui o relato, né, da minha história. As meninas, acho que a Érica e a Vivian escutou um pouco lá na como é que chama? Inegociável, né? Que nós estivemos juntas. Foi. E aí, lá eu não pude abrir muito para as pessoas, né? Até porque o tempo era reduzido. E também tem detalhes que eu não gosto de expor em público, assim, para muitas pessoas. Eu cresci num lar completamente disfuncional, onde tinha muitas brigas, muitas confusões, muitas traições. E meu pai brigava muito com a minha mãe, brigava muito com meu irmão. E isso tudo fez com que eu crescesse num lar insegura.
Mas, apesar de eu crescer, né, nesse lar inseguro, eu sempre tinha um amor muito grande pelo meu pai. Meu pai era considerado meu herói. E eu cresci vendo aquilo tudo. Porém, quando cheguei nos 12 anos de idade, eu comecei a ter uma percepção diferente do meu pai. Eu comecei a ver que ele era um pai que brigava muito, que era um pouco. Hoje eu entendo, né, que é abusivo, na época eu não entendia. O meu pai, até aquele momento, para mim, era meu herói. Onde ele ia, eu ia atrás. Só que, ao mesmo tempo, para mim poder estar com meu pai, eu tinha que estar ou indo para o boteco ou estar no local de trabalho dele, porque ele não era um pai presente. E aí, com 12 anos de idade, que eu comecei a ter essa percepção, eu comecei a ver que meu pai não era tudo aquilo que eu esperava. E. Só um minutinho, gente, que eu acho que as meninas estão tendo dificuldade. Porque eu mandei link com senha, elas estão tendo dificuldade de entrar. E aí, eu comecei a ter a percepção, e até que um dia ele bate na minha mãe. E aí ele deixa o olho da minha mãe roxo, minha mãe sai do quarto com o olho roxo, e eu vejo aquela cena toda. Para defender minha mãe, eu acabo voando no meu pai mesmo e fui para cima dele, batendo nele. Eu machuquei ele na época, eu lembro. E eu tive que ir pro ML com minha mãe, para a delegacia. E a partir daquele momento, a figura de herói para mim morre e nasce para mim um vilão ali. E a partir desse momento que começa toda a disfuncionalidade da minha identidade. Porque meu pai, que era visto como herói, que era o motivo, né, ali a minha segurança, a minha força, é tudo desconstruído. Eu passo a não confiar mais nas pessoas, eu passo a não confiar mais em homens, eu passo a achar que todo mundo trai, que todo mundo mente, que todo mundo engana e que todo mundo machuca a gente. E começo a me relacionar com homens muito mais velhos que eu, porque eu buscava nos homens o consolo, né, o afeto ali do meu pai. E como eu não tinha figura paterna mais como uma referência, eu buscava nesses relacionamentos essa visão paterna. Só que foi completamente disfuncional, né? Porque eu, com 13 anos de idade, eu já namorava um rapaz que era o dobro da minha idade. E aí eu começo a esses namoros muito longos, buscando me encontrar, né, nessas pessoas. Porém, a gente sabe que esses relacionamentos, né, que a gente busca se preencher no outro, a gente acaba vazio e ainda sobrecarregando o outro. Quando eu faço 17 anos de idade, meu pai ele começa a namorar uma garota de programa, e aí ele simplesmente deixa de conversar comigo, ele deixa de falar comigo, para de pagar pensão, e é como se eu não existisse para ele a partir daquele momento. Nesse momento eu me sinto rejeitada pelo meu pai, fico com muita raiva, muita raiva. Eu lembro que eu teve uma situação onde eu precisei ir na casa dele, que ele tinha sofrido um acidente, e eu lembro até hoje que eu vi uma foto dessa namorada dele na penteadeira, ela tava com a blusa rosa. Olha para vocês verem como que o trauma é instalado e a gente lembra de tudo, né? Ela tava com a blusa rosa e eu fiquei muito chateada com aquilo e me sentia muito rejeitada e paro de conversar com meu pai completamente. Não atendo ele mais, não respondo ele mais. Não, ele me procurava, eu não atendia. Nos aniversários dele e no Dia dos Pais eu chorava porque eu queria ligar para ele, mas eu não conseguia. No meu consciente eu queria perdoar, eu queria estar com ele, mas no inconsciente eu não conseguia perdoar ele pelaquela troca que ele fez, né? Na época eu entendi dessa forma. E a partir desse momento, os relacionamentos que eram buscando a figura paterna se tornam piores. Por quê? Até então eu me relacionava com homens mais velhos, mas os homens ainda cuidavam de mim. Eles eram homens que queriam se casar comigo. Só que a partir desse momento eu começo a me relacionar com homens indisponíveis, homens abusivos, homens que traíam, homens que mentiam, homens narcisistas, que a minha autoestima já não estava legal, né? Já não era uma autoestima saudável, porque eu cresci a minha adolescência inteira já assim, me sentindo inferior, eu me sentia gorda. Eu tinha um corpo, sim, eu depois vou mandar para vocês a foto no grupo. O meu corpo era maravilhoso, mas eu me achava gorda, eu me achava feia.
E a partir desse incidente com meu pai, eu começo a aceitar qualquer coisa para me poder me sentir amada. Então, eu ficava com homens muito mais velhos, homens que só queriam sexo mesmo e me descartavam. E aí eu começo a abrir cada vez mais buracos na minha alma, cada vez mais buracos e mais feridas aqui dentro. Com 20 anos de idade, eu tenho a primeira vez a depressão. Essa depressão foi devido a essa sobrecarga emocional que eu tive, né, dos 12 anos até os 20 anos. Eu me tornei a cuidadora da casa, os meus pais já tinham se separados, eu acabo me tornando a provedora da casa, eu provia proteção, provia a parte alimentícia e tudo. Segurança era eu que provia para minha casa. Então, aos 20 anos, isso tudo foi muito pesado para mim, eu acabo entrando em depressão a primeira vez. Aos 22 anos, eu conheço o pai do meu filho, numa relação dessas rápidas, né, que eu tinha, eu engravido e aí começavam os piores 6 anos da minha vida. O pai do meu filho, ele é narcisista. Ele, não sei, para quem não conhece, gente, o narcisista, ele é uma pessoa que ele não tem empatia pelo outro. Ele é uma pessoa que ele mente, ele trai, ele engana, ele usa o sexo como moeda de troca para você. E ele te machuca e para ele tá tudo bem. E eu, claro, né, quando me casei com ele, eu não sabia, eu fiquei com ele, engravidei, fiquei com ele, eu não sabia disso. E foram os 6 piores anos da minha vida, porque ele destruiu completamente o resto da autoestima que eu ainda tinha. Eu me sentia, né, até então, eu achava que eu era uma mulher empoderada, eu achava que eu era uma mulher independente, eu achava que eu não precisava de ninguém. E eu entro nesse relacionamento com tudo isso que eu fui vivendo. Ele era viciado em pornografia, ele era viciado em jogos e foi assim, só piorando. Até que um dia eu comecei a ter crises muito fortes de ansiedade, comecei a ter crise de pânico. Eu já estava com depressão, eu tratava em terapia há 4 anos, e ele só piorando comigo, fazendo as coisas, né, comigo. E aí, nesse momento, eu falo, eu preciso dar um basta nisso. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com Deus em dezembro de 2017. Eu falei com Deus o seguinte: Pai, se for para me permanecer nessa relação dessa forma e para me permanecer aqui nesse mundo dessa forma, eu prefiro que o Senhor me mate, que o Senhor me leve embora. Eu não tinha coragem de me matar porque eu tenho um filho, né? E eu entendia que se eu me matasse, eu ia magoar o meu filho. Meu filho ia crescer com uma sensação de que a mãe dele foi fraca. Só por isso que eu não tirei minha vida na época. E aí eu já segui uma mentora na época, ela anunciou as vagas para a mentoria dela. Eu começo essa mentoria em janeiro e a partir daí eu começo a me fortalecer, né, dia após dia, para que eu pudesse sair desse relacionamento. Mais ou menos em março, abril, eu já estava muito melhor. Ele tinha feito algumas dívidas, eu consegui pagar essas dívidas que ele tinha feito. E aí, em abril, eu entro com o divórcio, e aí, de fato, eu saio do relacionamento com ele. E aí teve ameaças, N coisas que foram piorando ainda mais o meu emocional naquela época. Mas mesmo assim, eu consegui, né, manter livre dele. É, eu achava que sair do relacionamento ia me curar. Só que o que aconteceu foi que quando eu saí, eu me sentia um lixo. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Era como se tudo que eu fizesse fosse errado, tudo que eu fizesse fosse algo que não satisfazesse as pessoas. E aí, o que que eu fiz? Em vez de eu buscar ajuda e permanecer firme, a minha ferida da rejeição era tão grande, que eu comecei a beber, eu comecei a sair, eu comecei a me envolver com vários homens, tudo aquilo buscando ali um refrigério na minha alma. Mais pro finalzinho do ano, eu vi que aquilo que eu estava vivendo já não estava certo. Eu sabia que era algo que é, não ia ser legal para mim, que ia me machucar. Eu pego e faço outras mentorias, mais 2 mentorias,
e em janeiro eu decido parar de vez com aquela rotina, né, que eu vivia. Só que aí eu achando que estava tudo certo, que eu já estava curada, que eu estava bem, eu começo a me relacionar com um rapaz, e esse rapaz era assim, o relacionamento perfeito. Imagina um homem que o relacionamento era perfeito com ele. Eu falo que ele era o príncipe encantado na época. E a gente ficou junto 9 meses, namorando, 9 meses a gente foi morar junto. Quando fez mais ou menos um ano e meio que a gente estava junto, esse cara muda completamente comigo. Completamente. Ele vira outra pessoa. Ele começa a me tratar super mal, ele começa a fazer coisas comigo, me traindo, mentindo, a mesma história se repetindo de novo. E aí, um belo dia, ele pega as coisas dele, sai de casa, vai embora e me abandona. Eu liguei para ele, ligando, 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 ele não me atendia. Quando ele me atende, ele fala comigo que não era para me procurar ele mais, porque ele tinha. A palavra que ele usou não era ranço, mas era como se ele tivesse nojo de mim. Ele falava comigo. E aí eu fiquei arrasada na época. Aí, nesse momento, eu vejo que eu tinha algum problema emocional, porque quando ele vai embora, a dor que eu senti era tão grande que eu não conseguia me mover, eu não conseguia sair da cama. E eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, eu terminava os relacionamentos, eu passava uma semana, eu tava bem, porque eu sempre emendava um relacionamento no outro, né, tentando preencher aquele vazio. E eu vi que eu não tava bem emocionalmente, porque eu fiquei 15 dias bebendo em cima de uma cama e eu não conseguia fazer mais nada além de chorar e beber, chorar e beber. E eu comecei a buscar ajuda, buscar informação, por que que eu fazia aquilo. Ele, 5 meses depois, me procura de novo, falando que queria voltar. E aí, pasmem, ele queria voltar, mas ele queria ser só meu namorado. E aí, a abençoada que volta para ele como namorado. Ele volta sendo meu namorado, ele na casa dele, eu na minha. Porém, no decorrer do processo, né, das coisas, eu fui descobrindo que ele ficava com outras mulheres e ficava comigo. E aí ele queria ter, né, esse espaço para ele ficar comigo e ficar com ela ao mesmo tempo. Que foi só destruindo ainda mais a minha autoestima. E o resumo desse relacionamento. Ele foi e voltou para mim 14 vezes. Por quê? E olha que eu não contava, quem contava era meu ex-cunhado que contou e me falou 14 vezes, que ele falou comigo assim, olha, você foi e voltou para ele 14 vezes. Da próxima vez que você voltar para ele de novo, eu que vou te bater, eu que vou te dar uma surra. Ele brincava comigo. E eu não voltava porque eu queria, gente. Eu não voltava, eu voltava porque eu não conseguia, lidar com a rejeição. Eu projetava nele as minhas frustrações, os meus medos, a minha insegurança. Eu precisava dele porque eu era uma dependente emocional e até então eu não sabia que eu era uma dependente emocional. Eu precisava dele para poder ser feliz, né? Eu achava que ele era a solução de todos os meus problemas. Então eu ia e voltava e várias vezes. E eu tô contando tudo isso por quê? Porque quando a gente não tem uma identidade definida e a gente não tem uma autoestima, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer fazer. E para mim me libertar desse rapaz, eu falo libertar, porque era um cárcere que eu me colocava, porque eu tive que me curar, iniciar o processo de cura. E aí, como que foi o processo de cura? Eu comecei uma mentoria com a mulher especialista nessa área, e aí, até então, eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu sabia que psicólogos e tudo tratavam, mas eu não sabia que mentores faziam isso. E essa mulher, ela me apresentou que o meu pai era um narcisista, que o pai do meu filho era um narcisista e que esse outro relacionamento também era com um narcisista. Foi aí que eu entendi que eu repeti os padrões por conta de tudo que eu vivi lá atrás com meu pai e tudo que eu vivi ao longo da minha vida. Eu descobri que eu tinha uma baixa autoestima, eu descobri que eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era. Eu fazia as coisas em função dos outros, eu vivia a vida do outro.
Eu precisava dos relacionamentos para me poder me sentir feliz. Eu não era feliz sozinha. Eu dependia da validação de outras pessoas. Eu era aquela pessoa boazinha que fazia de tudo pelos outros e acabava me prejudicando. Eu não valorizava o meu trabalho. As pessoas chegavam e metiam o bedelho no meu trabalho, às vezes gritavam comigo no telefone e eu permitia. Isso tudo eu me achando empoderada, eu achando que eu era independente, e isso tudo eu achando que eu era, uma pessoa que não dependia de ninguém. Porque eu não dependia de ninguém financeiramente, eu não dependia de ninguém para poder me locomover, né? Sempre tive carro, morava sozinha e tudo, mas isso tudo eu me permiti viver por conta de ferida emocional. E é por isso que, depois de ter passado por tudo isso, eu fui estudar, né, sobre o assunto, me aprofundei, comecei a mentorear mulheres e essas mulheres, comecei a ajudar mulheres informalmente, né? E eu falei assim, eu preciso expandir isso, eu preciso ajudar mais e mais mulheres que vivem nessa situação e que também não sabem que são dependentes emocionais, que também não sabem que têm baixa autoestima. E hoje eu vou trazer para vocês algumas situações de baixa autoestima que tem pessoas que nem imaginam que é baixa autoestima. Eu me especializei em autoestima e dependência emocional, né? E desenvolvimento pessoal num todo. Porém, a minha área maior, assim, de atuação hoje é essa, que eu me tornei referência para as mulheres aí. A Mara está aqui na sala, ela fez mentoria comigo, né? Foi uma bênção. E ela conseguiu recuperar a autoestima dela, a dignidade, né, dela. E foi, assim, uma transformação na vida dela, assim como foi na minha vida também. Antes da gente começar, eu quero que você imagina você vivendo uma vida sendo mais confiante, uma vida mais leve, uma vida onde você possa ter relacionamentos saudáveis, uma vida onde que você possa ser você mesma. E aí, eu quero que vocês imaginem essa vida e escrevam aí ou pense como que seria a sua vida se como que vai ser sua vida se você continuar vivendo da forma como você está vivendo hoje? Como que vai ser a sua vida se você continuar tendo as mesmas atitudes daqui a um ano? Como que você vai estar? Quero que você pense isso aí. E eu quero que você pense também, se você resgatar a sua autoestima, se você, né, se transformar uma mulher segura, uma mulher confiante, uma mulher que consegue escolher com quem se relacionar, como que vai estar a sua vida? Eu quero que vocês anotem. Se quiser falar no chat, pode, tá? Se não, anotem ou então pensem aí como que vocês estarão. Eu quero trazer vocês para essa reflexão, porque muitas vezes a gente vai levando a nossa vida sem perceber, né, como a gente está. Então, pensem nisso, que eu vou entrar no conteúdo, e aí eu quero que vocês reflitam sobre isso aí. Eu gostaria de ter mais resultados profissionais dentro de um ano. O medo me paralisa. Exatamente. O medo é sintoma também de baixa autoestima, Jordana. O medo é uma insegurança, uma falta de confiança em si mesma. E muitas mulheres estão vivendo isso hoje. O medo, porque quando você tem confiança em si e você tem, a sua autoestima saudável, você vai independente do medo. Você avança independente do medo. Aquela história, né? Tô com medo, vou com medo mesmo. Eu não desisto fácil, não. E o medo, ele te paralisa e faz com que você não consiga alcançar os seus objetivos mesmo. O medo faz com que sua carreira fique paralisada, você tem medo de se expor, você tem medo do que as pessoas vão dizer. Então, é algo bem sério. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mais para frente. Então, vamos lá, né? Chega aqui de contar a minha história para vocês, mas eu queria introduzir, porque algumas pessoas veem em mim muita força, muita coragem, né? Ver hoje eu curada, mas poucas pessoas imaginam o que eu vivi e o que eu passei. E eu gosto de trazer essa introdução para que as pessoas vejam que é possível, sim, né, se libertar desses padrões e viver uma vida mais saudável.
Primeiro, eu quero que vocês me falem, vocês me definam, digite aqui no chat, o que que é autoestima para vocês? O que que vocês entendem como autoestima hoje? Me falem aqui para me ver se o conceito que vocês têm de autoestima é um conceito, né, correto ou um conceito que está dentro do aceitável. Pode abrir o microfone também se quiser falar, tá? Alguém quer falar? Autoestima para mim está segura, feliz comigo mesma. Também autoestima. Também autoestima. Sim. O que muitas pessoas às vezes não sabem, as pessoas associam muito autoestima com beleza, né? Com a nossa aparência física. Mas a autoestima ela vai muito além disso. A autoestima ela diz muito sobre como nós nos percebemos, como nós nos vemos, sobre se você se valoriza, se você sabe estabelecer limites, a Erika está falando. É, Se você tem um senso de merecimento forte, está bem com a gente mesmo verdadeiramente, é isso. Autoestima é você estar bem com você mesma, é você se olhar no espelho e você gostar de você da forma como você é. E eu lembro que na época, né, que eu tinha autoestima baixa, eu tinha um corpo maravilhoso. Eu tenho uma foto minha aqui com o abdômen todo trincado. Assim, é o sonho de consumo de muitas mulheres. Mas, assim, eu não me sentia bonita. Eu não me sentia uma mulher valorizada. E hoje eu tô mais acima do peso que eu estava ontem, e eu olho no espelho e eu me amo do jeito que eu sou. E não normalizar a gordura, né? Romantizar. A Jordana tá aqui, eu acho que ela trabalha com emagrecimento e ela, mais do que ninguém, sabe o quanto que isso afeta a autoestima. A Jordana tem um testemunho muito lindo de emagrecimento. Depois eu vou até compartilhar com vocês o Instagram dela. Ela trabalha com emagrecimento feminino. Ela emagreceu, acho que mais de 20 quilos. E claro que estar acima do peso, ela faz com que sua autoestima talvez se abale. Mas além do seu corpo, você precisa entender que existe uma pessoa aí dentro que é muito mais do que um corpo, é muito mais do que uma aparência física, né? Então, a autoestima é isso, é você se entender, você entender o quem você é de fato. E eu quero que vocês pensem hoje como que vocês estão se vendo, como vocês estão se enxergando. Vocês estão se vendo como mulheres empoderadas, como mulheres que são valorizadas, como vocês estão se enxergando? Se quiser falar, pode falar, viu, meninas? Mara, como você está se vendo hoje? Pode falar, minha. Oi, boa noite. Tô um pouquinho gripada, tá, gente? Não repare meu nariz, não. Hoje, como é que eu posso explicar, gente? Hoje eu consigo me amar bem mais. Eu tô caminhando, né? Pra ser uma Uhum. Carol. Mas hoje eu consigo me. Tá me ouvindo? Sim. Tá, hoje eu consigo me amar mais. Hoje eu consigo me arrumar, pôr uma roupa, tipo, tá, uma blusa pra dentro, coisa que eu não conseguia colocar, achava que ia ficar horrível. Eu consigo olhar as pessoas nos olhos quando eu vou conversar, até com clientes, né? Hoje eu consigo, como é que eu posso? É me amar mesmo, sabe? Me aceitar, não ter preocupado, tipo assim, a Mara é gorda. Eu tô me cuidando, Uhum. né? Tô muito melhor do que eu era antes. Mas antes Isso, me incomodava, hoje estou me incomoda mais. entendi. Eu tô É ficando isso. mais segura de mim, É, entendeu? é, a autoestima é a segurança de quem você é, independente, né, do seu externo. Eu falo muito que a gente precisa cuidar do nosso externo também, né? Um cabelo cheiroso, um cabelo limpo, uma aparência bem vestida, isso tudo também conta, mas não é só isso. A nossa autoestima, ela é formada ainda na nossa infância, né? Do 0 aos 12 anos de idade ali, é formada a nossa identidade e a nossa autoestima. Então, do 0 aos 6 anos, que é chamada a nossa primeira infância, começa a ser formada a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa personalidade.
E dos 6 anos aos 12 anos de idade, termina-se de formar essa autoestima. Então, se dos 0 aos 6 anos de idade, por algum motivo, você se sentiu rejeitada, abandonada, se você se sentiu injustiçada, se você teve situações ali que seus pais, sei lá, estavam no celular, você sentiu que não foi amada por eles, igual no meu caso, meu pai era ausente. E eu entendi que para mim ter o amor dele, eu precisava estar atrás dele, eu precisava viver atrás dele. Então, eu criei essa identidade disfuncional. Até os 6 anos de idade é criado e até os 12 anos de idade é reforçado. Então, até os 6 anos de idade, se aconteceu algo, até os 12 anos de idade ainda é possível reformular isso para que você não sofra graves consequências na vida adulta. Depois disso é possível também, porém é um pouco mais desafiante, digamos assim. E a autoestima, ela não é algo engessado, gente. A nossa autoestima ela é moldada, né, ao longo da nossa vida, de acordo com as situações que a gente vai vivendo, de acordo com as circunstâncias que a gente vai vivendo. Ou um relacionamento, ou algum, igual crianças, né, sofrem bullying, pode alterar a autoestima da criança. Então, vai sempre sendo maleável ali, moldável. Porém, quando você tem a sua identidade definida, você consegue voltar para o caminho de forma muito mais rápida e muito mais fácil. Do que quando você não tem identidade definida, eu falo que é só ladeira abaixo, foi o que eu fiz, né? Primeiro eu me envolvia nos relacionamentos, buscando a figura paterna, depois eu buscava a rejeição, depois comecei a buscar bebida, balada, e outras, né? Eu só não usava droga, graças a Deus, não cheguei a usar droga, mas assim, buscava coisas para me poder me preencher. Nós seres humanos, nós temos três necessidades básicas. A necessidade de nos sentirmos importantes, a necessidade de nos sentirmos pertencentes e a necessidade de nos sentirmos valorizados. Se uma dessas três coisas não são preenchidas, nós crescemos com uma identidade disfuncional. E essa identidade disfuncional é que vai definir se a nossa autoestima ela uma autoestima baixa, alta ou uma autoestima saudável, que eu vou explicar para vocês aqui a diferença, né, de todas. Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos de coisas que podem acontecer na infância, que talvez vocês se identifiquem. Eu quero trazer bastante exemplos para vocês, bem práticos mesmo, para vocês identificar, né, e poder ver de onde talvez tenha surgido aí algum problema de autoestima com vocês. Uma das coisas que detona a autoestima de uma criança são críticas constantes. A criança que cresce com críticas constantes. Ah, você é burro, você não dá conta, você não é capaz, você é elevado demais. Ah, sabe aquelas críticas que fazem para as crianças? Você não faz nada direito, você nunca aprende. Essa criança, ela cresce com uma autoestima baixa porque ela acredita nessa verdade. Ela acredita que ela não é boa o suficiente. Normalmente, essas pessoas, elas fazem de tudo para agradar as outras, que a gente chama da síndrome da boazinha, e ela faz de tudo para agradar as pessoas. E aí ela acaba se desagradando para agradar outras pessoas. Comparações com os irmãos. Ah, o seu irmão fez isso, o seu irmão é isso, por que que você não é? Porque nós somos seres individuais, né, gente? Essas comparações, isso aconteceu muito comigo, com meu irmão, que o meu pai, assim, puxava muito saco meu e criticava muito o meu irmão, fazendo essas comparações. Falta de afeto, falta de validação ou elogio, isso faz com que a identidade seja distorcida. Bullying ou rejeição, presença de muitas brigas, a criança cresce uma criança insegura, uma criança com medo. Se o pai é alcoólatra, ela acaba associando essa falta de proteção, né, essa insegurança, cresce uma menina insegura e dependente emocional. Na adolescência, os fracassos escolares, né, podem fazer com que esse adolescente tenha essa autoestima abalada. Términos de relacionamentos, principalmente os términos de relacionamentos
que foram muito traumáticos. Eu tive um término de um relacionamento que o cara pegou minhas coisas da casa dele, eu tava na casa dele, ele pegou as minhas coisas e jogou tudo na rua, gente. Ele jogou tudo na rua. Eu passei a maior humilhação da minha vida depois dessa situação que aconteceu. E foi muito traumático, assim, para mim, porque eu vi a situação do meu pai e da minha mãe acontecendo todinho comigo na época. E, assim, isso faz com que a gente se torne uma pessoa com autoestima baixa, né? Você está sendo descartado, literalmente. Falta de reconhecimento do trabalho também pode fazer com que a sua autoestima fique abalada. Pressão, né, estéticas aí, a gente tem essa questão da comparação. Fulano é magro, eu não sou, fulano tem um corpão, eu não tenho. Falências e dificuldades financeiras. As dificuldades financeiras, gente, atrapalham muito a nossa autoestima. Principalmente se você não tiver uma identidade definida, porque você vai associar o seu valor com ter dinheiro, com ter as coisas, com ter bens. E o seu valor não está nisso, né? O seu valor é em quem você é. Uma pessoa que tem uma identidade definida, que tem uma autoestima saudável, ela pode perder tudo, porém, ela consegue se libertar desses padrões e voltar a prosperar novamente. Agora, pessoas que não conseguem ter uma autoestima saudável, identidade, elas vão viver sempre no looping de ganha muito dinheiro, perde tudo, tem as coisas, perde, e se chegar a ter uma falência, a pessoa vai no fundo do poço e mais um pouco. E tem pessoas, inclusive, gente, que se matam por conta disso, por conta de falência, porque a pessoa associa tanto o ser dela ao ter, que quando ela não tem mais, ela entra em dívidas, ela entra em desespero e não consegue mais se reerguer. É, Nós temos três tipos de autoestima. É a autoestima saudável, que o próprio nome já diz, né? Uma mulher segura, uma mulher confiante, sabe impor limites, uma mulher que se sente merecedora, não tem medo de ser abandonada, por isso ela faz uma seleção dos relacionamentos onde ela entra. Então, ela é uma mulher confiante em si mesma. A autoestima baixa, que é uma das piores, né? Que assim, eu falo que a autoestima baixa, gente, destrói a vida de uma pessoa. Terminei uma mentoria agora de um rapaz, ele estava com a autoestima completamente destruída, ele tinha se envolvido num relacionamento com uma narcisista, e assim, a vida dele estava completamente parada. O cara era formado na faculdade, ele tinha um potencial gigante de vendas, ele estava trabalhando, ganhando um salário de R$ 1.500, que é um salário mínimo, cheio de dívidas, não conseguia arrumar um relacionamento saudável. A aparência dele, você via que ele estava muito destruída. Depois eu posso mandar o antes e o depois para vocês verem dele. E assim, depois que ele resgatou a autoestima dele, ele já foi promovido no trabalho, já mudou de casa, já comprou um carro. Eu até postei outro dia, ele me mandou falando que estava indo buscar o carro. Então, isso tudo em 3 meses. Não, 3 não, 4 meses, porque ele atrasou um pouco a mentoria dele. Mas, assim, depois que você resgata sua autoestima, sua vida se torna outra, né? É, Quando a gente tem autoestima baixa, a gente tem medo de errar, medo de avançar profissionalmente, tem medo de ser traída, fica insegura nos relacionamentos, né? Então, assim, tudo isso atrapalha a gente. Autoestima excessiva também é uma autoestima disfuncional. O que é autoestima excessiva, gente? É aquela pessoa que só fala dela, é a pessoa que não gosta de receber críticas construtivas, é uma pessoa que fala mal de todo mundo, ela não tem paciência com ninguém. Isso, Jordana, a pessoa que é chata. A pessoa acaba sendo aquela pessoa que se acha, né, no vocabulário popular aí, porque também é algo disfuncional. E a autoestima baixa, né, que é eu vou focar muito nela hoje, porque é a que mais destrói sua vida, ela se manifesta de que forma, né, na sua vida? Ela, às vezes a pessoa tem medo, na área profissional, vamos falar da área profissional, às vezes a pessoa tem medo de se expor, tem medo de compartilhar as ideias dela,
que ela tem medo que se ela falar alguma coisa, ela vai estar falando besteira, ela vai estar falando bobeira. Ela aceita receber menos que merece. Às vezes a pessoa está recebendo um salário que não é digno, ela sabe que ela pode receber mais, porém ela aceita receber menos para poder, porque é aquilo que ela acredita que ela merece, né? Ela tem baixo merecimento. Ela tem dificuldade em reconhecer e ser uma boa profissional. Então, o que que ela faz? Mesmo ela tendo resultados positivos, ela acaba não reconhecendo, tem que estar sempre melhorando. Ela evita cargos de liderança, essa pessoa que tem autoestima baixa, uma necessidade constante de ser aprovado. Essas pessoas que têm baixa autoestima, elas trabalham além do necessário, mesmo recebendo o mesmo salário. A gente fala que são os fazedores, né? E algumas pessoas falam que são puxa-sacos do chefe, mas não são. São pessoas que precisam trabalhar além do necessário para poder sentirem que tem valor, para elas sentirem que elas são aceitas, que elas são merecedoras de estar ali. Empresárias, por exemplo, que têm baixa autoestima, elas não conseguem expandir o negócio delas, elas não conseguem se ver como empresárias. Eu não me via como empresária, gente, eu não me via. Tem 10 anos que eu sou empresária. Eu comecei a me ver como empresária de 5 anos para cá. Eu não me via como empresária. Às vezes a pessoa perguntava para mim o que que eu fazia. Eu falava que eu era corretora. Eu já era dona da imobiliária, eu tinha uma imobiliária na época, eu era dona da imobiliária e não me via como a dona da imobiliária. E eu pergunto para todas as empresárias que eu mentorio, você se vê como empresária? E elas, não me vejo. E aí eu falo com as meninas o seguinte: você se torna aquilo que você acredita. Primeiro você depois você se torna. Se você não acredita que você é um empresário, como que você vai ser um empresário? Né? Então, é necessário você se ver nesse papel. Nos relacionamentos, a pessoa que tem baixa autoestima aceita menos que merece, tenta ser perfeito o tempo todo para agradar as pessoas, sente ciúmes excessivo, dificuldade de impor limites, confunde atenção com amor. Esse confunde atenção com amor, gente, assim, eu tenho visto de mulher que às vezes o cara é gentil com ela, é gentil com ela, e ela já fica ali toda iludida achando que o cara vai ficar com ela. Outras situações também que eu tenho visto, às vezes o cara deixa muito claro que ele não quer um relacionamento sério ou algo do tipo, e a mulher acha que vai conseguir fazer o cara se envolver com ela, se apaixonar, e acaba sofrendo por conta disso. É, eu imprimi duas folhas. Peraí. Algumas disfunções da baixa autoestima que muitas não conhecem. Eu queria trazer isso aqui porque foi muito o meu, a minha dor. Porque eu só descobri que eu tinha baixa autoestima porque eu conheci essa mulher, né, essa mentora, que era especialista nisso e me ajudou. Porque até então você olhava para mim e falava assim: essa mulher é muito segura, ela é muito forte, né, ela é muito independente. Mulheres com baixa autoestima, elas se tornam mulheres fazedoras. Eu até falei sobre isso ontem no Instagram. Mulheres que se tornam fazedoras é porque ela tem alguma disfunção na identidade dela e tem baixa autoestima. Elas precisam fazer, 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 fazer para elas poder ser. A identidade delas está atrelada ao fazer. Então, elas precisam fazer muito. Quando elas tiram um tempo para si, para descansar, elas começam a se achar inúteis, elas começam a achar que elas estão perdendo tempo, elas ficam o tempo todo caçando alguma coisa para fazer. Eu tenho visto uma digital influencer que ela fez uma cirurgia recente e eu já identifiquei, né, porque eu bato o olho nas pessoas e já consigo identificar algumas feridas emocionais. Ela tem a síndrome da fazedora. E assim, ela tá surtando porque ela não consegue fazer as coisas. Ela fez uma cirurgia e não tá conseguindo fazer as coisas. De dar crise de ansiedade, de dar compulsão alimentar. Então ela tá surtando para poder ficar parada. Isso é a fazedora. Mulheres muito empoderadas, independentes, têm dificuldade de pedir ajuda, de receber elogios, acham que não precisam de ninguém, acham que não precisam de homens. É, Essas mulheres também têm disfunção na identidade. Por quê? É, Você não poder pedir ajuda para alguém é algo que fala muito do seu orgulho, né?
É algo que está ferido em você. Por que que você não quer pedir ajuda? Por que que você não quer ser vulnerável? Porque algo em você diz que se você pedir ajuda a alguém, ou a pessoa vai te machucar, ou vai falar algo com você. Porque eu não queria pedir ajuda, porque toda vez que eu ia pedir alguma coisa pro meu pai, ou eu recebia um não muito grande, ou era uma humilhação tremenda. Meu pai, eu ia pedir dinheiro para ele. Eu tinha que falar até se eu ia comprar um absorvente na frente das pessoas e ele humilhava a gente, falava que não precisava disso e tudo. Então eu cresci entendendo que eu não precisava pedir a ajuda de ninguém, porque toda vez que eu fosse pedir ajuda, as pessoas iam me magoar, me machucar, enfim. Eu falava que eu não precisava de homem, porque eu era ferida com os homens, né? Com o homem da minha vida, que era meu pai. Então eu falava que eu não precisava de homem. E hoje eu vejo que cada um tem seu papel e o papel de cada um é muito importante. Dívidas, eu tinha muitas dívidas, gente. Eu faturava, assim, muito dinheiro e eu tinha muitas dívidas. Meu dinheiro não dava, eu não conseguia ver meu dinheiro. E aí eu fui entender que eu fazia. Eu comprava compulsivamente, eu comprava coisas que nem precisava às vezes. Tem pessoas que compram roupas, né, e deixam guardadas, ou então você come compulsivamente. Isso é uma disfunção na sua autoestima também. A compulsão alimentar é um problema de autoestima, é algo que foi deformado na sua identidade, que fez com que você crescesse com esse vazio interno. Tanto a compulsão alimentar quanto as dívidas, gente, é o mesmo princípio, tá? Você ou compra muito ou come muito para preencher um vazio emocional. Então, toda vez que a mulher tem uma dívida, a primeira coisa que eu trato com ela é o emocional dela. O que que nós precisamos preencher ali no inconsciente dela para poder cessar essa parte, né? Eu quero que vocês anotem agora 3 situações da vida de vocês que vocês acreditam tenham afetado a autoestima de vocês. Anotem aí. Se quiser falar no chat, fiquem à vontade, viu, gente? Eu gosto que vocês participem, que aí rende. Se quiser falar. 3 situações da vida de vocês que tenham feito com que a autoestima de vocês ficassem disfuncional. Posso contar um caso que aconteceu Pode, hoje? pode. Hoje o meu marido saiu de casa e aí a gente mora próximo de uma avenida, né? E nessa avenida tinha uma mulher com o carro dela quebrado na avenida. E aí ele foi lá ajudar ela, tal, e o carro dela realmente estava com problema. E aí ele falou pra ela, olha, eu moro aqui perto, quer que eu leve o seu carro pra arrumar e tudo mais? Você me fala onde é o mecânico e eu te ajudo, tento te levar o seu carro até lá. E aí ele conseguiu levar o carro dela até lá. E quando ele deixou o carro lá, ela falou: "Olha, moço, será que você não quer ficar com o meu telefone? Você foi tão legal comigo que eu acho que você deve estar querendo alguma coisa comigo, né, e tal". Viu? E aí ele chegou em casa, assim, eu confio muito no meu marido, assim, não tem problema com isso, graças a Deus. Mas ele chegou em casa chocado, ele falou: "Amor, o mundo tá doente. Você vai fazer uma bondade pra pessoa e ela te leva a mal ou ela quer ser carente com você, né". E aí você falou, eu já lembrei Sim. da hora. As pessoas, algumas mulheres, sim, confundem a pessoa ser agradável, gentil com a pessoa estar dando mole e tudo. Assim, acontece muito, sabe? Eu tenho alguns amigos homens, nossa, eles falam, Carol, algumas mulheres realmente são doentes. É, se vocês já notaram, agora vamos falar como restaurar, né, gente, a nossa autoestima, porque o que aconteceu ficou no passado. Agora a gente precisa trazer para o nosso presente o consciente para poder restaurar. E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa é restaurando sua identidade. Não existe outra forma a não ser, né, restaurando sua identidade. Como que eu faço isso, Carol? Você vai buscar dentro de você, no seu inconsciente, as raízes que fizeram com que a sua autoestima ficasse dessa forma. Como que seus pais eram? O que eles faziam? O que aconteceu na sua vida? Você já perdoou essas pessoas que fizeram algo com você, né, de ruim? As pessoas que te ofenderam, te machucaram? A falta de perdão, gente, é uma coisa que nos trava, de acessar a nossa verdadeira identidade, assim, de uma forma tremenda.
Eu abreviei a história com meu pai aqui, mas eu não tinha perdoado meu pai até 2022. Eu fui começar a perdoar meu pai de 2019 para cá. 2020 ele descobriu câncer, eu cuidei dele. Primeira vez que em 2019 que eu fui para o hospital, eu fui porque era um ser humano que estava em cima da cama, mas eu não fui porque era meu pai. Eu fui obrigada porque os médicos falaram que precisava de um responsável lá, e eu fui por conta disso. E comecei a perdoar meu pai nesse processo todo. E em 2022, eu, de fato, acessei esse perdão, né, no longo do processo do câncer dele. Eu fui entendendo que ele foi o melhor pai que ele pôde ser, que ele também teve as dores dele, né? Os nossos pais, eles também tiveram os traumas deles. Só que eles não tinham acesso ao nível de conhecimento que nós temos hoje, né? E aí eu perdoei meu pai. E quando eu perdoei o meu pai, que eu de fato consegui romper na minha vida mesmo. E uma dica que eu dou para vocês falta de perdão do pai trava sua vida financeira, tá? Porque o pai é responsável pela provisão. Se você não perdoa seu pai e julga seu pai, você vai sempre ter problemas na vida financeira. Sempre. Isso é assim, 99,9% das mulheres que têm problema com o pai, elas têm problema na vida financeira. Porque o pai, ele é responsável por essa força, ele é responsável pela a provisão do lar. E quando a gente vai buscar, né, dinheiro, que a gente vai para o mercado de trabalho, a gente precisa dessa força masculina, porém a gente precisa de uma força masculina saudável. E se você não perdoa o seu pai, você acaba ficando travado na sua vida financeira. Outra forma de restaurar sua autoestima é fazendo as reprogramações das crenças. Como que reprograma a crença? Com exercícios diários, meditações, filmes, livros. Tem crenças, por exemplo, tem mulher que tem crença de baixo merecimento. Você pode dar ela uma bolsa da Louis Vuitton que daqui a pouco ela dá um jeito de acabar com a bolsa, vender a bolsa, porque ela não se sente merecedora de ter aquilo. E toda vez que a pessoa tem um baixo merecimento, ela não consegue atrair prosperidade para a vida dela. E eu falo prosperidade não só na área financeira, em todas as áreas. Porque se você não se acha merecedor do melhor, você acaba aceitando qualquer coisa, você aceita migalhas. E eu falo com as meninas, né, que o merecimento ele começa na sua gaveta de calcinha. Se a sua gaveta de calcinha tá cheia de calcinha ali furada, rasgada, calcinhas que né, não condizem mais com sua realidade, você precisa olhar para dentro de você, tá? Que a primeira pessoa que precisa estar bem é você. Se a sua roupa íntima, que só você vê, está toda destruída, você precisa olhar para dentro, tá? E isso, inclusive, já fica a dica aí, de forma prática, trabalhar merecimento, nem estava no script, não estava no script de trabalhar merecimento, não. Mas vou falar para vocês aqui como bônus. Para começar a trabalhar o merecimento, comece a tirar tudo das gavetas que estão quebrado, está rasgado, roupas íntimas, roupas manchadas. Sabe aquelas roupas que você guarda e deixa para. Eu vou usar dentro de casa. Não, gente, vocês vão usar dentro de casa, não. Vocês vão doar, jogar fora. Roupa manchada e rasgada você vai jogar fora, né? A gente não doa roupa rasgada. Mas joga tudo fora. Se você merece o melhor, você tem que entender que o seu merecimento ele começa na xícara da sua mesa, na sua calcinha, na sua roupa íntima. Então, joga tudo fora. Uma outra forma de também resgatar a autoestima é ter autoconhecimento. Eu falo que feridas emocionais, elas não são feridas que você toma um remédio e se cura. Elas sempre vão acionar gatilhos. E quando esses gatilhos são acionados, por exemplo, eu já estou curada da minha rejeição do abandono. Só que sempre ativo os gatilhos, dependendo da situação que eu vivo, ativo um gatilho. E aí eu já me conheço, né? Eu estou sempre me descobrindo, me conhecendo, e aí eu começo a entender o porquê eu estou reagindo daquela forma. Eu tenho que tomar uma decisão, por exemplo, muito importante amanhã. E essa semana eu tava comendo, o meu filho fala que eu tava comendo uma capivara raivosa. Tava comendo tudo que eu via na reta. E aí hoje eu fui, olhei pra dentro de mim e falei, por que que eu tô comendo? Que vazio que eu tô tentando preencher.
Porque a ferida do abandono, ela faz com que você coma, principalmente coisas doces, você come coisas que por exemplo, bolo, pão, essas coisas que são mais calóricas, a ferida do abandono te faz querer comer isso. Então, como eu tenho que tomar essa decisão importante e é só um gatilho em mim, que é algo relacionado à minha vida pessoal, eu comecei a comer. Então, a gente precisa se conhecer para a gente poder dar um basta naquela situação. É, outra coisa é parar de procrastinar. A procrastinação, ela está diretamente ligada à nossa autoestima. Por quê? Porque a gente procrastina, ou porque a gente quer ser perfeito demais, ou porque você não se acha capaz de fazer aquilo, ou você procrastina porque você tem medo de não dar conta. Você pode procrastinar por medo de ser rejeitado. Então, parar de procrastinar também é uma forma de elevar sua autoestima. Porque toda vez que olha como que a procrastinação é séria. Toda vez que você procrastina, você deixa de fazer algo importante. E aí, aquela coisa importante, ela vira um incêndio, vira algo urgente. Você deixou de fazer aquilo urgente, o incêndio se propaga. Na hora que você vai apagar o fogo, tem hora que você nem consegue mais. E aí acaba trazendo prejuízos. Muitas vezes você passa como enrolada, você passa como uma pessoa que não é confiável, e aí a sua autoestima piora. E aí você procrastina, a sua autoestima piora, você procrastina porque a sua autoestima está baixa, e aí vira aquele ciclo vicioso. Então, assim, pare de procrastinar urgente. Inclusive, eu vou até lançar um curso, um mini curso sobre procrastinação, porque eu tenho visto que nos últimos tempos, assim, é disparado. As pessoas têm se afundado cada vez mais por conta dessa questão da procrastinação. Parar de se comparar, para de olhar para a vida do outro e falar, nossa, fulano tem isso e ciclano tem aquilo. Nos piores momentos da minha vida, eu postava nas redes sociais fotos maravilhosas. E as pessoas me viam com tanta força, com tanta garra, e por dentro eu estava destruída. Para de se comparar com o outro, sabe? Para de olhar para o outro e falar, nossa, fulano tá bem e eu não tô. Isso acaba com a sua autoestima, porque parece a sensação que quando você se compara com o outro é que tá todo mundo à sua volta prosperando e só você que não. Então não fica se comparando, não. Pratique a autocompaixão, para de se punir pelas coisas que você fez, né, que não foram legais, que estão erradas. Errar é humano, eu falo que a gente não deve permanecer no erro, mas errar é humano, é normal, é natural. Então, pare de se punir. Se não deu conta hoje, amanhã recomece. Sempre há uma oportunidade para a gente recomeçar. Cuide da sua saúde física e mental, né? Nem precisa falar, a saúde física e mental é essencial para a nossa autoestima. Tenha metas realistas. Tem hora que a gente faz umas metas gigantes que a gente sabe que não vai conseguir bater, mas não, eu quero me desafiar, eu vou dar conta. Na mentoria, eu falo com as meninas o seguinte: às vezes eu dou tarefa de ler livros, e aí elas, ai, porque eu não consegui ler? Eu falei, mas quantas páginas você está querendo ler por dia? Ah, 20. Se você não está lendo nem 5, como que você vai ler 20? Começa com 5 por dia. Você não está fazendo atividade física? Começa com 30 minutos por dia, 3 vezes na semana. Vai aumentando gradativamente. Coloque metas que você sabe que você vai conseguir conquistar, que você vai conseguir alcançar, para você não se sabotar. Sair da zona de conforto, né, gente? Porque ninguém cresce na zona de conforto. Então, eu falo que nem existe zona de conforto para mim, é zona de suicídio. Porque quando a pessoa está parada, esperando a vida acontecer e as coisas acontecerem é, sozinhas, a pessoa está querendo, tá se enterrando viva. Porque nada cai do céu. Isso é uma verdade. O pai da gente falava que dinheiro não caía do céu, né? Mas na verdade, as coisas não caem do céu. Eu acredito em oportunidades que aparecem quando a gente está no lugar certo, no local certo e está preparado. É, Uma dica que eu dou também é exercitar a gratidão. A gratidão tem um poder muito grande de mudar o nosso estado neurológico. Neurocientistas comprovaram que a gratidão, ela muda o nosso estado neurológico. Ela é capaz de produzir novas sinapses, novos neurônios. Então, se você está se sentindo, às vezes, para baixo,
é feia, ninguém me ama, ninguém me quer. Comece a praticar a gratidão. Seja grata por tudo que você já conquistou até hoje. Seja grata pela sua vida, por quem você é, porque isso vai mudando o seu sistema neurológico. E aí você começa a se sentir melhor, você começa a se sentir mais feliz, mais alegre. Outra coisa é elevar sua vibração. A gratidão te ajuda muito nisso, elevar sua vibração. Eu acredito muito em energia, né? Eu acredito que tudo é energia. Eu estudo muito sobre física quântica, é, experiencio isso na minha vida, né? Eu coloco em prática e vejo acontecer na minha vida a física quântica, né? Que é a questão das vibrações, e não é nada místico, tá, gente? É energia mesmo. Quando você eleva a sua energia, você consegue atrair pessoas, que vão trazer oportunidades para você, pessoas que vão elevar a sua autoestima. Hoje eu peguei um. Ontem eu tava muito abalada, assim, por conta dessa decisão que eu tenho que tomar. Então, assim, a energia ficou muito baixa. Eu peguei uns Uber, gente, uns Uber sujo, um pessoal mal-humorado, um povo esquisito no sentido de educação. E aí, eu falei, não, gente, tem condição não. Aí hoje eu já fiz os meus exercícios de elevação de energia e tal. Na hora que o Uber chegou aqui na porta de casa, gente, nem eu acreditei. Ele veio me buscar numa tracker novinha. Eu olhei e falei, eu até olhei no meu aplicativo para ver se eu tinha pegado não tinha pedido Uber Black, né? Não era não, gente, era o Uber normal. E aí eu falei, olhei assim, e falei, moço, por que você roda nesse carro? Aí ele me explicou e tudo, mas assim, essa questão de elevar a sua vibração, a sua autoestima fica muito melhor e você atrai coisas boas para sua vida que também ajuda na sua autoestima, né? E um rapaz muito educado, falando de Deus, a gente falando da palavra de Deus, assim, foi sensacional essa experiência que eu vivi hoje. E a última, forma de restaurar a identidade, que eu coloco para as meninas, sempre na mentoria, eu até encho o saco delas, elas sabem, que é fazer o eu sou. Você escrever aí 20 eu sou. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou merecedora, eu sou próspera, eu sou abundante. E você vai repetir isso todos os dias para você. Todos os dias você vai repetir isso para você. Se você está com a autoestima muito baixa, você repete isso, pelo menos 2 vezes no dia no início. Depois você pode começar a dar uns espaços de tempo. E com isso, o seu inconsciente vai gravar que você é aquilo. Nossa, Carol, mas que bobagem. Gente, no início parece que você tá ficando doida, que você tá falando para as paredes. Porém, com o passar do tempo, isso começa a fazer sentido. E aí, no momento que você percebe ali que você tá se sabotando, você consegue identificar que o seu inconsciente busca aquela informação. As minhas mentoradas mesmo, elas me mandam mensagem e falam assim, Carol, vivi isso, isso, isso e isso, mas aí eu consegui resolver, porque aí eu vi que eu sou isso, aquilo outro. Porque elas buscaram no inconsciente que elas de fato são. E aí e se torna uma verdade. Uma coisa também que eu vou dar até de dica bônus aqui, o nosso inconsciente ele não tem a capacidade de diferenciar o que que é verdade do que é mentira. Então, uma verdade, né, repetida várias vezes, ela vai gravar no seu inconsciente e o seu corpo vai começar a reagir dessa forma. Se você começar a declarar mentiras para sua mente, ai, porque eu sou feia, porque eu sou lerda, porque eu sou burra, ai, porque eu não tenho jeito, não. Se você começar a declarar essas mentiras para o seu inconsciente, ele vai acreditar nisso tudo, viu? Por quê? A partir do momento que sai uma palavra da sua boca, isso vira um pensamento, isso vai virar uma emoção dentro de você, e essa emoção, ela se torna uma crença e toda crença ela se realiza externamente. Por quê? Quando se torna uma crença, o seu cérebro ele vai disparar reações químicas, né, para o corpo. E aí você começa a agir em função disso. Então você começa a falar que você é lerda. Gente, eu tinha uma mania de falar que eu era doida. Ah, eu sou doida, eu sou doida. Aí, de repente, eu começava a esquecer tudo. Eu começava sabe, ficar perdida assim, falei, não tem condição. Outra coisa que eu falava muito, que eu sou velha. Nossa, eu tô velha demais. Nossa, eu tô velha demais. Eu repeti isso muitas vezes. Até eu começar a ter vários problemas,
assim, que é normal, às vezes, uma pessoa da minha idade ter, mas, assim, tava demais. Eu tive inflamação no ciático, eu tive inflamação nos joelhos, eu tive encurtamento dos quadríceps. Então, assim, foi uma coisa horrorosa. E aí eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o que que eu estava declarando. E eu comecei a ver que eu estava declarando só palavras, que eu era velha, que eu era isso, que eu era aquilo outro. Então, prestem muita atenção no que vocês têm declarado na vida de vocês, tá? É, E para fechar, gente, acho que eu já falei muito, né? Vocês devem estar cansadas já de mim aqui. Para fechar, só resumindo tudo que eu falei aqui, você tem que ter uma clareza, né, na sua identidade. Você não consegue avançar porque você não sabe quem é. Quando você não sabe quem é, qualquer lugar que você vai serve. E aí você acaba não tendo uma regulação emocional. Quando você não tem uma regulação emocional, você acaba desabando quando acontece qualquer imprevisto com você. Você tenta buscar conforto em compras, em comida, em relacionamentos, em bebida, em balada. Muita gente busca, igual eu fazia, né? Buscava conforto em balada. Era um preenchimento, uma anestesia momentânea. Depois eu voltava para casa e me sentia completamente vazia. Então, é necessário que vocês se auto-observem. Autoestima é muito mais sobre você se auto-observar e colocar em prática. Eu vou mandar para vocês tudo isso que eu falei aqui e coloquem em prática, sabe? Tudo que eu falei, porque a autoestima ela é muito mais sobre praticar todos os dias do que necessariamente eu te dar uma fórmula mágica. Eu vejo que para nada hoje em dia, ou para nada, né, na nossa vida existe uma fórmula mágica. É um simpiririm e acaba tudo. Você precisa, de fato, correr atrás e praticar aquilo que é proposto para vocês. E talvez hoje, o seu momento atual, você esteja vivendo exatamente o que eu vivi lá atrás, né? Sendo uma mulher forte, independente, né? Ou pelo menos fingindo ser essa mulher forte, independente, mas tá com a vida travada, tá insegura, tá em relacionamentos bagunçados, ou nem consegue se relacionar com algumas pessoas, porque como é que fala? Outra problema da baixa autoestima é aquela, não, eu tô bem sozinha, eu tô feliz sozinha. Só que no fundo você queria ser amada. No fundo você queria ter alguém com quem contar. Você, no fundo, queria ter alguém que você chegasse no fim do dia e você deitasse no colo dela e pudesse descansar. Só que você se protege, cria essa armadura para não sofrer de novo, porque talvez você tenha vivido algum relacionamento que não foi tão legal assim. Talvez hoje você esteja cheio de dívidas, talvez você come compulsivamente, né? Faz compras em excesso. É, Você às vezes começa projetos motivada e não vai adiante. Desiste, desanima no meio do caminho. Isso também é sintoma de baixa autoestima. Começa a procrastinar, né? Se você sente que falta algo para você se sentir completa, para você se sentir feliz, mas você não sabe o que que é, você não sabe onde buscar, como que acontece. E essa sensação, eu lembro que quando né, vivia isso, de estar estagnada, essa sensação me consumia, porque eu falava, gente, o que que eu tô fazendo de errado, sabe? Eu comecei a perder a motivação, as minhas emoções eram todas bagunçadas e eu não tinha nem energia mais. Eu vou te falar a verdade, eu comecei a perder até a fé, porque eu falava assim, Deus. Eu creio tanto no Senhor, por que que tá acontecendo isso comigo? De novo? De novo eu entrei num relacionamento abusivo? De novo eu tô com dívida? De novo tá acontecendo a situação comigo? Então, assim, foi um período bem desafiante, sabe? E aí você acaba se sentindo sem forças, desmotivada, começa a duvidar da sua capacidade. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu tô buscando ir no lugar certo? Será que eu que tô procurando isso para minha vida? Será? E aí, muitas vezes a gente nos culpa e até fica nos punindo, né? Ai, eu sou merecedora disso. Ai, eu que cacei. Às vezes você entra num relacionamento. Gente, eu entrava nos relacionamentos abusivos e falava assim: não, foi eu que cacei e tal. Eu ficava me culpando e me punindo por aquilo. E aí, hoje eu quero dizer para você, mulher,
vocês que estão aqui, prestem bastante atenção, gente. Vocês não. O problema não está em vocês. O problema não é culpa suas, não é culpa sua de estar vivendo isso. O problema foi lá na infância de vocês, que teve lá uma disfunção, né? Que o pai de vocês talvez tenha sido ausente, o pai de vocês talvez tenha rejeitado vocês ou tenha abandonado vocês. Talvez vocês tenham vivido relacionamentos abusivos que fez com que você acreditasse que você não era capaz, que você não era merecedora de ter um amor na sua vida, sabe? E eu falo que imagina se você pudesse, né, viver essa vida extraordinária. Eu falo que vida extraordinária não é uma vida perfeita. Eu nunca vendi perfeição. Eu não exponho muito a minha vida em alguns aspectos nas redes sociais, mas a minha vida não é perfeita. Eu tenho vivido grandes desafios desde novembro. Eu espero em breve poder testemunhar isso, porque será um testemunho, por isso que eu não vou nem expor aqui. Mas eu falo viver uma vida extraordinária, é viver uma vida onde você tem controle emocional, você tem força emocional e você sabe onde buscar essa força, né? Que essa força está aí dentro de você. Então, nos momentos que você precisa de segurança, de se sentir confiante, você busca essa força dentro de você. Mas como que você faz isso, né? Aí é que tem sido o questionamento de muitas mulheres. E depois de algum tempo estudando, né, algumas possibilidades, vendo como que eu poderia ajudar vocês, meninas, mulheres valiosas aí, eu tô lançando hoje, em primeira mão para vocês, a mentoria Mulher Valiosa. Essa mentoria ela já existia lá atrás, porém ela era uma mentoria extremamente com valor mais alto, né? Algumas meninas chegaram a fazer reunião comigo, a Mara já fez essa mentoria comigo e hoje tô lançando para vocês algo que seja totalmente acessível, né? Para que vocês possam aí reconstruir a autoestima de vocês. Será um plano de 3 meses, um acompanhamento de 3 meses para você aí que já cansou de sobreviver e quer começar a viver uma vida, né, realmente uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida com confiança, você vai ter a oportunidade de desenvolver 3 pilares da sua vida, que é a identidade restaurada, você vai ter uma autoestima restaurada, a sua mentalidade também vai ser restaurada, você vai ter regulação emocional. Não adianta eu te ajudar a restaurar sua identidade, você ter uma mentalidade forte, se você não ter uma regulação emocional, que aí tudo vai por água abaixo. O que que você faz quando as adversidades vêm? O que que acontece quando as dificuldades vêm? É isso que eu tenho proposto nessa nova mentoria agora, sabe? A mentoria chama Mulher Valiosa, é uma jornada para você restaurar sua identidade, sua autoestima, né? Poder ter relacionamentos saudáveis, você poder escolher com quem se relacionar, você bater o olho no indivíduo e falar assim, esse aqui não é para mim, porque ele está totalmente fora da realidade que eu quero viver. É você poder crescer profissionalmente com segurança, expandir seu negócio ou trocar de emprego, né? Teve pessoas a Mara, né, Mara? Ela trabalhava numa empresa, e aí era uma empresa onde o patrão dela era abusivo, e ela trocou de empresa. Oi, Carol, pode falar, posso falar bem rapidinho pode falar rapidinho. sobre o trabalho? Gente, vocês não me conhecem, né? A Carol me conheceu numa imobiliária, e eu, assim, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. E um dia a gente estava conversando, onde ela me falou sobre o oxigênio, né? Para eu pôr primeiro o oxigênio em mim, para depois eu colocar nas outras pessoas à minha volta. Aí nesse dia eu cheguei em casa, bati meu joelho no chão e rezei, e ficava ouvindo a voz da Carol falando do oxigênio. Liguei para ela aos prantos, não foi, Carol? E falei para ela que eu estava saindo, foi de manhã, que eu estava saindo e que eu ia me jogar e que Deus se virasse comigo. Né? Isso foi na Sim, terça-feira, na quinta-feira eu comecei na imobiliária que eu estou hoje, sim, né? E assim, gente, é nítido, é nítido. Tipo assim, o meu chefe falou comigo quando eu cheguei lá, eu nem sabia como era. A esposa dele falou que a Mara que chegou lá ontem não é a Mara que está lá hoje. Então, assim, não é só o dinheiro, é a confiança, é o lugar que você, sobre o eu sou, né? Você fala, fazer as afirmações, né?
a convivência, é você se permitir, é você se respeitar. Eu não estava me respeitando, né? Eu estava adoecendo. Nossa, gente, eu tinha 2 mocassins, mais nada, porque o dinheiro que eu tinha era para pagar a conta, eu não podia. Vendi as minhas coisas de casa, as minhas coisas pessoais. Eu amo escarpão, amo mule, vendi minhas bolsas, porque eu tinha que pagar as contas. Então, estava andando igual uma maltrapilha sobre as calcinhas que você falou. Olhei pra gaveta e falei, gente, como é que eu posso me permitir isso? Então, assim, é só, gente, de verdade, é outra vida, é outro tudo. Eu estou muito longe de conseguir ainda, né, o que eu quero e eu vou chegar lá, né? Mas, assim, nossa, é só ter um dia, Carol. Eu lembro de você que eu não rezo por você, que não peço para você se fortalecer, porque você é forte, você nos fortalece. Né? O que você Amém. falou? Né? Olha para você. Quando eu vi a Carol lá na imobiliária, eu fiquei apaixonada. Falei, gente, olha a força dessa mulher. Você falava sobre a documentação, sobre CCA, eu queria nem saber. Quando você falou que você dava mentoria, eu só ficava focando na mentoria. Né? Uhum. Tanto que o mundo falou que você roubou. Eu me roubou, eu falei, não, ela me acordou, eu estava dormindo. E É assim, sobre nossa, isso. nossa, É foi, eu sobre falei, isso. Deus, eu tô me jogando e me joguei, né? É verdade. Mas aí, como que vai funcionar, gente, esse novo formato de mentoria? Serão 10 encontros online, semanais, só que vão ser em grupo. E aí vão, além desses encontros em grupo, terão 7 aulas gravadas, que serão complementares às aulas ao vivo, com conteúdos que não são os mesmos conteúdos, mas serão complementares. Acesso ao grupo do WhatsApp, você vai ter um acompanhamento e feedback meu, exercícios práticos, materiais de apoio, PDF, apostila, tudo que vocês precisarem. Como bônus, estou disponibilizando uma sessão individual diagnóstico, né, com uma ferramenta que eu já vou aplicar, 6 meses de acesso às aulas gravadas, 2 meses de acompanhamento via WhatsApp. Acompanhamento via WhatsApp para as meninas do grupo, eu não faço acompanhamento. Eu tô abrindo para as 10 primeiras que fecharem comigo essa mentoria. Por quê? Normalmente eu fecho a turma, né? O grupo ali, acabou a mentoria do grupo, eu não acompanho mais. As meninas do individual eu acompanho 6 meses depois. Mas a do grupo não. Mas eu estou disponibilizando para as 10 primeiras que fecharem mais 2 meses de acompanhamento via WhatsApp. Então, você vai ter 5 meses comigo aí de acompanhamento. Além disso, vai ter apostila e tudo que você precisar. Isso tudo, para quem já fez mentoria comigo, já fez sessão de diagnóstico, sabe mais ou menos o valor das minhas mentorias. Isso tudo aqui eu poderia vender por 997, tranquilamente. Só que eu quero poder contribuir mesmo com o maior número de pessoas, o maior número de mulheres. E hoje eu estou fazendo a mentoria 597 ou 12 de 61,74. O que que é 61,74, né, gente? 61,74 às vezes é o Uber que a gente gasta aí no final de semana quando a gente vai sair. Então, assim, eu quero fazer algo bem acessível mesmo para as mulheres ter condições de fazer, porque eu quero exatamente, Jordana, é o preço do café. Você vai numa cafeteria aqui em Belo Horizonte, é isso. É R$ 60 para lá. Então, é para poder contribuir mesmo. Só que esse valor, ele vai ficar disponível até amanhã às 20 horas apenas, com os bônus. A partir de amanhã, às 20 horas, o valor, ele vai ser outro valor, e aí perde direito aos bônus, né? Que é os 6 meses de acesso às aulas gravadas. A pessoa só vai ter acesso durante a mentoria. E os 2 meses de acompanhamento não vai ter, a sessão de diagnóstico também não. Então, corre que é até amanhã às 8 horas. E talvez você esteja assim, né, pensando, é o momento, eu vou fazer esse investimento, já tentei estudo, não consegui. Eu sou a prova viva aí, né, gente? Que aplicando tudo que a gente aprende, a gente consegue ter o resultado que a gente espera. Então, eu vou mandar lá no grupo. Se ficar alguma dúvida, podem me perguntar. Se quiserem marcar uma sessão diagnóstico, uma sessão, uma reunião comigo online, estou à disposição para a gente tirar qualquer dúvida. E agora, eu quero
eu vou abrir o espaço, né, para vocês perguntarem. Se vocês querem perguntar alguma coisa sobre autoestima, sobre a mentoria, tem alguma situação da vida de vocês que vocês viveram que fez com que vocês tivessem a autoestima abalada, como que vou deixar à disposição de vocês. Pode perguntar se quiser. Tem alguma pergunta, Érica, Vivian, Jordana, Mara, Érica, Vivian e Jordana. Alguma pergunta, meninas? Se não tiver alguma pergunta, eu vou pedir só para vocês abrirem as câmeras, por favor, porque eu vou fazer o sorteio que eu fiquei de fazer. Que bom que vocês gostaram. Ficou nenhuma dúvida, não, né? Érica, Mara, Jordana e Vivian. Vou fazer no papelzinho aqui mesmo, porque como é só vocês quatro que estão online, aí a gente não precisa mexer com a tecnologia, não, gente. Vou fazer aqui no papelzinho. Vocês perguntem, gente, aproveita. Aconteceu alguma situação na vida de vocês, às vezes aconteceu alguma coisa, vocês não sabem. Ou então, por exemplo, vocês repetem algum padrão e querem saber o porquê que vocês repetem esse padrão. Pode perguntar que eu falo para vocês. Deixa eu pegar os papeizinhos aqui. Eu, desde pequena, fui a desastrada da casa. Desde bem pequena. E assim, isso levou meu pai e minha mãe para sempre. Então, tipo, eu chego num ambiente com meu pai e minha mãe, aí já falo assim: ai, cuidado com as coisas perto da Jordana, porque ela está banada, ela derruba. Aí eu já vou pegar nas coisas com medo e eu automaticamente derrubo. É batata, assim. Essas críticas aí, nossa, assim, destrói. E aí você leva isso para sua vida. Porque se você se sente desastrada e você se sente você vai estragar tudo e acabar com tudo, você não arrisca na sua vida, você não arrisca no seu profissional, você não arrisca em todas as áreas por conta disso. Porque você sempre acha que vai dar errado, entende? Então, eu coloquei os 4 papeizinhos aqui, meninos. Eu vou fazer no modo antigo mesmo. Vou pegar aqui, sem mexendo. Pegar um papelzinho, fechar o olho e pegar. Deixa eu ver. Vivian, você é a ganhadora. Vivian é ganhadora do Chique. Planner e acesso a 30 dias ao curso de autoestima. Parabéns. Ah, obrigada. Ah, gente, que legal. Muito feliz de ter vocês aqui. Agradeço por, né, ter entrado e espero ter contribuído com vocês. Vou mandar lá no grupo o link. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, que a gente vai conversando aí, tá? Ah, E obrigada Carol, por tudo. só uma coisa. essa A aula, aula vai ela gravar vai onde? ficar gravada, Ah, ela você não vai fica ali. ficar, vai ser disponibilizada fora daqui, tá? Eu vou ver uma forma de quem participou ter acesso a ela por 30 dias. E, infelizmente, quem não participou perdeu o conteúdo. Mas prometo fazer outras, né? Com outros temas. Depois vocês mandem até sugestões do que vocês querem saber, ouvir, sabe? Que é bem importante para mim também. Você ia falar alguma coisa, Mara? Não, é sobre isso mesmo. Essa aula foi gravada. Eu quero depois Eu ver. vou arrumar uma forma de disponibilizar para vocês por 30 dias essa aula. Porque essa aula que eu dei aqui foi uma aula mesmo, ela vai ser inserida em um dos cursos que eu dou. Aí eu não vou disponibilizar para todo mundo, não, né? Porque eu acho Aham, assim, quem tomou a decisão foram vocês, então vocês vão ter acesso. Então, verdade. joia, gente, uma boa noite para Obrigada. vocês, muito obrigada e Obrigada fiquem com eu. Deus. Até Também. a Com Deus. próxima. Boa noite. Tchau. Beijos. Beijo. Obrigada. Adeus. Boa noite.